Olá, alunos! Vamos a mais uma aula de reações de substituição de haleto de alquila, nossa segunda aula. Na aula passada, nós introduzimos a ideia de haleto de alquila, tá? E as suas reações, e falamos sobre os mecanismos de substituição, né? Inclusive são dois, e tratamos especialmente do mecanismo de substituição nucleofílica bimolecular. Tá? Que tem características especiais, é uma reação concertada em que, inclusive tendo um centro assimétrico, o produto ele tem a configuração invertida em relação ao reagente. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, tá? Falando sobre os fatores que afetam as reações de SN2 e a variedade de compostos formados também via S2, por isso que ela é uma reação tão interessante sinteticamente falando, e também a sua reversibilidade. Em relação aos fatores que afetam o grupo de saída, tá? Então, o em relação aos fatores que afetam as reações de SN2. Aqui, o grupo de saída. Então, a velocidade relativa das reações ali com os grupos de saídas aqui no caso seriam os halogênios, tá? Podemos ver que basicamente o mesmo substrato com o mesmo nucleófilo, que é o íon hidróxido, formando um álcool. Mas ó, a diferença de velocidade de reação é muito grande. Ó. Enquanto para flúor ele é o nosso referencial 1, o iodo tem uma velocidade relativa de reação 30.000 vezes maior, enquanto que o bromo, como grupo de saída, 10.000. O cloro, 200 vezes maior que o flúor. Então, a gente pode enxergar aqui que quanto mais fraca a base, melhor será o grupo de saída. Como é que é isso? Uma base fraca, ela é uma base estável. Bases fracas são bases estáveis. E aí é interessante que, como esse grupo de saída ele vai sair com a carga, tá? Ele sai na condição de uma base. E aí esse grupo precisa ah, adequar bem, suportar bem essa carga de saída, tá? E isso ocorre normalmente com bases fracas. Então a base fraca é o melhor grupo de saída. Tá, e como é que eu sei que uma base é fraca? Pelo ácido. Lembra? Na química orgânica, nosso referencial é o ácido. O ácido que é o referencial da nossa base. E como? Uma base fraca vem de um ácido forte. Assim como um ácido fraco vai me dar uma base forte. Então, aqui o ácido iodídrico, por exemplo, o pKa dele é -10. É um ácido muito forte. Enquanto o ácido bromídrico, o pKa dele é -9. O ácido clorídrico, -7. E o ácido fluorídrico, 3,2. Então, o ácido, quanto menor o pKa, mais ácido será. Ou melhor, quanto menor o pKa, mais forte o ácido será. Então, nesse caso aqui, o ácido iodídrico, a base conjugada dele é o iodeto. E o iodeto, tá, é uma base fraca, porque vem de um ácido forte. Enquanto o ácido fluorídrico nos dá uma base forte, porque vem de um ácido fraco. Ah, professor, mas como é que é isso? Como é que eu sei pelo número? Não, a gente está trabalhando aqui de forma relativa. Então, se esse é -9, o seu ácido conjugado, menos, perdão, aqui a gente está trabalhando de uma forma relativa. Se esse é -10, -9, -7
e 3,2. Então, de forma relativa, ele é o ácido mais fraco do conjunto, tá? Então, menor pKa, ácido mais forte, maior pKa, ácido mais fraco. Então, aqui a basicidade relativa aí dos íons aletos, então a base mais fraca, o iodeto, e a base mais forte, o fluoreto. Então, a habilidade de saída dos íons aletos é nessa sequência. E já vou adiantando para vocês, não vai mudar, tá? Não vai mudar. Então, já aguarda essa sequência: iodeto, brometo, cloreto, fluoreto. Melhor grupo de saída, iodeto. Pior grupo de saída, fluoreto, tá? As reações relativas, então, para os aletos de alquila, também. Iodeto de alquila, brometo de alquila, cloreto de alquila, fluoreto de alquila. Iodeto de alquila é o mais reativo, fluoreto de alquila é o menos reativo. Em relação aos fatores que afetam as reações SN2 no nucleófilo. E aqui é interessante fazer uma distinção, tá? Quando a gente fala sobre átomos ou moléculas que possuem par de elétrons isolados, tá? Isso caracteriza uma base. Às vezes a gente chama de base, outras vezes chamamos de nucleófilos. Será que é a mesma coisa? Se tem diferença, qual é a diferença? Bom, então vamos lá. O que caracteriza a basicidade? Tá? É a capacidade que um átomo ou molécula compartilha bem seus elétrons isolados. Quanto melhor ela compartilhar esses elétrons isolados, mais forte será essa base. Então, a basicidade é medida por uma constante de equilíbrio Ka, que indica a tendência do ácido conjugado da base perder um próton. Lembra que na orgânica a gente tem como referência o ácido, tá? O ácido, claro que ah, seria Kb para a base, mas como o referencial é o ácido, então por isso Ka, porque daí o ácido forte vai me levar a uma base fraca, o ácido fraco vai me levar a uma base forte, tá? Já a nucleofilicidade, ela é medida de quão rápido um composto ele está preparado para atacar um átomo deficiente em elétrons ou deficiente eletronicamente. Então, a nucleofilicidade é uma medida de velocidade, ela é medida pela constante de velocidade, que é o K, é uma medida cinética, tá bom? Então, aí vamos ver aqui ah, a nucleofilicidade, tá? Mas a basicidade vai estar sempre em voga. Por exemplo, ó, base mais forte, base mais fraca. E o que está dizendo aqui essa nossa tabelinha? Que se a molécula tem o mesmo átomo de ataque, aqui, por exemplo, o oxigênio, tá? Aqui o nitrogênio e aqui também o nitrogênio, tá? Esse sinal negativo é do nitrogênio. Bom, a base mais forte é o melhor nucleófilo. Então, entre o íon hidróxido e a água, o hidróxido é o melhor nucleófilo. Entre o íon metóxido e o metanol, o íon metóxido. Entre o amideto e a amônia, o íon amideto. E assim por diante. Ó. Então, se o átomo de ataque ele é o mesmo, tá? A base mais forte é o melhor nucleófilo. Vamos seguir. Tá ali. Agora, se o átomo de ataque, tá? Na molécula, ele tem o tamanho parecido. Por exemplo, aqui, nitrogênio, oxigênio, flúor, todos eles estão no mesmo período da tabela. Todos eles estão
no mesmo período. Então, espera aí, voltando: nitrogênio, oxigênio e flúor. Todos eles estão no mesmo período da tabela periódica. Possuem 2 camadas eletrônicas, ou seja, o tamanho deles é próximo, tá? Aí então, a força relativa dos seus ácidos, tá, é: a amônia é um ácido mais fraco. O pK da amônia é 36. Bom, é bom gravar os pKs aí, isso utiliza bastante, ajuda bastante, tá, o nosso trabalho. Enquanto aqui, lembra, o pK é 3,2 e da água o pKa, tá, é 15,7. É, por volta de 15. A força relativa, então, da base e a nucleosidade relativa, tá, também. Base mais forte, melhor nucleófilo, tá? Mesma coisa, então o átomo de ataque eles são parecidos. Então, continua valendo que base mais forte vai me dar o melhor nucleófilo. Agora, moléculas que o átomo de ataque eles são diferentes em tamanho. E aí, o que que acontece? Por exemplo, o iodo. O iodo está lá embaixo na tabela, né? O flúor, cloro, bromo, iodo. É o que tem mais camadas eletrônicas. Então, ele é um átomo grande, tá? E se vocês olharem aqui por esse esquema, tá? Quando o iodo ele age como nucleófilo, tá? Pelo fato de ele ter uma, vamos dizer assim, ele ser grande, ele a sua nuvem eletrônica ela pode se distorcer, facilitando a sobreposição de orbitais, há uma melhor sobreposição. Quando a gente pensa no flúor, como ele é um átomo pequeno, tá? No estado de transição, ele tende a se deformar menos a sua nuvem. Então, a sobreposição de orbitais ela é piorada. Então, por conta disso, tá? O estado de transição ele vai ser mais estável quando, tá, o átomo for maior. E por que isso? A gente chama isso de polarizabilidade. Então, o átomo que possibilita que a sua nuvem eletrônica, tá, ou molécula, né, mas nuvem eletrônica, ela sofra uma maior distorção, ela é mais polarizável. E automaticamente ele é um melhor nucleófilo. E nesse caso, base mais forte não é o melhor nucleófilo. É justamente o contrário. É o que a gente está vendo aqui, ó. O tamanho do átomo. Então aqui está descendo e aumentando o número de camadas eletrônicas. A basicidade. O mais básico aqui é o flúor, tá? É o flúor. O menos básico é o iodo, iodeto, né? Em fase gasosa, tá, a nucleosidade ela acompanha a basicidade. Então, em fase gasosa, base forte, melhor nucleófilo. Mas as reações, a grande maioria das reações são em fase líquida. E aí, quando, tá, se usa um solvente prótico, tá? Um solvente prótico, que é um solvente que tem hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, tipo oxigênio, nitrogênio, ele, tá? Ele, essa nucleosidade, ela é inversa à basicidade. Por quê? Por causa do tamanho do átomo, por causa da polarizabilidade. Bom, então, para vocês aí avaliarem aí e fazerem o exercício, tá? Qual base é mais forte? Tá, o íon etóxido ou o tióxido?
tá? O tiol, na verdade, né? Voltando. Qual base é mais forte? O íon etóxido ou o tiol? Avaliem pensando aquela ideia, tá? De eh, se os átomos de ataque possuem mais ou menos o mesmo tamanho, se não possuem a porosidade para responder. Qual das bases anteriores é o melhor nucleófilo em solução aquosa? Também isso é importante ser considerado, tá? Porque uma coisa é em fase gasosa, outra coisa é em fase aquosa. Bom, o efeito do solvente. Como então o efeito do solvente influencia? Por exemplo, solvente prótico. Por que ele faz com que uma base forte seja um nucleófilo fraco? Qual a razão? Tá? Então, aqui a sequência tá, da nucleoficidade ó, em metanol. Então, a gente tem aqui uma base bem fraca. Mesmo o tiolato também é uma base fraca, tá? Uma base fraca. Os melhores nucleófilos estão aqui, são bases fracas. Então, isso ocorre por causa da interação íon-dipolo entre o nucleófilo e a água. Se nós temos uma base forte, essa interação ele é muito maior. E então, o nucleófilo ele vai estar muito mais solvatado pela água. E a água, essa solvatação vai impedir, vai deixar enclausurar, vai formar, tá, um agregado em torno do nucleófilo, dificultando o ataque do nucleófilo no carbono que está ligado ao halogênio. Tá? Então, por isso que em meio aquoso prótico, tá? Nós temos uma inversão. A base forte é o nucleófilo fraco e a base fraca é o nucleófilo forte, por causa, tá? Obviamente a base mais fraca é pior solvatada, tá? Então, e o solvente aprótico, aquele que não tem hidrogênio ligado em nitrogênio e oxigênio, tá? Aqui, por exemplo, o NN dimetilformamida, chamado normalmente DMF, e o dimetilsulfóxido, chamado DMSO, tá? Ele não tem nitrogênio ligado a hidrogênio, nem oxigênio a hidrogênio, tá? E então, nesse caso, mas há um dipolo ali, principalmente aqui no caso da ligação C-O e S-O aqui, tá? Há um dipolo ali, tá? Mas olha que interessante, ó. A carga, o delta parcial negativa, ela está na superfície da molécula, enquanto a carga parcial positiva, ela está menos acessível. Então, o que quer dizer isso? Então, o DMSO ele pode solvatar um cátion melhor que um ânion. Então, nesse caso ali, ele solvata bem cátions, mas não solvata bem ânions. Então, o solvente aprótico ele possibilita que o ânion fique livre para reagir. E aí, então, com o ânion livre para reagir, tá? Ele vai ter uma nucleoficidade muito maior, ele vai ser muito mais efetivo para a reação, que afetam ali a nucleoficidade, efeito estérico, o íon etóxido e o íon tecbotóxido. Os ácidos conjugados ali do íon etóxido e tecbotóxido têm o pK de 15,9 e do tecbotóxido 18, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse é um ácido mais forte, então esse vai me dar uma base mais fraca. E esse é um ácido mais fraco, vai me dar uma base mais forte. Bom, então se base forte, o átomo de ataque é o mesmo, vale a regra, base forte, bom nucleófilo. Nucleófilo melhor, tá? Mas a base mais forte, tá? O, a base mais forte não vai levar ao melhor nucleófilo.
como é que é isso, professor? Tá? Nesse caso, como o átomo de ataque ele é muito impedido estericamente, tá vendo? Tem metila, metila, metila. Então essas metilas elas dificultam o ataque no carbono que está ligado ao halogênio. Então, por efeito estérico, a nucleoficidade dele diminui, enquanto esse aqui, em relação ao íon tecbotóxico, ele está muito mais livre, tá? Estericamente. Então, é muito mais fácil ocorrer o ataque por esse nucleófilo do que por esse aqui. Então, por isso, o que que aquela definição que foi dada de nucleoficidade? A nucleoficidade é o quão rápido ocorre o ataque, tá? E aqui, nesse caso, quanto menos impedido estericamente, nesse caso, quanto menos impedido estericamente for o, o meu nucleófilo, tá? Melhor será esse nucleófilo. Variedade de compostos formados por SN2. A reação de SN2 ela é muito interessante sinteticamente, porque ela nos dá uma variedade muito grande. Então, eu posso partir aqui ó, de aletos de alquila. Tá? Mudando o nucleófilo, é possível produzir um álcool, um tiol, éter, tioéter, uma amina primária, um alceno, uma nitrila, só alterando o tipo de nucleófilo, usando a mesma, vamos dizer assim, mesmo substrato reacional, um aleto de alquila. Sinteticamente, isso é muito interessante, tá? Eu poder sair, levar, tá? A partir de uma função química, chegar a diversas funções químicas. Então, a SN2 é bem interessante para os químicos sintéticos. E outro tópico importante também é a reversibilidade da reação SN2. Tá? Aqui nós temos a tabelinha de ácido, o seu pKa e a sua base conjugada. Tá? Então, aquilo, você pode ver aqui dados que eu citei, né? Ó, ácido iodídrico -10, -9 o bromídrico, clorídrico -10, -7, tá? E o fluorídrico está aqui, ó, 3,2. Então, e outros pKas aqui interessantes que é bom tê-los em mente, tá? Não precisa decorar essa tabela, mas é importante ter uma ideia dos pKas, bom? E aí, então, o, a reversibilidade da reação aqui, o sentido ó, da reação, de uma reação, é a base forte deslocando a base fraca. Ou ácido forte reage com base forte, formando ácido fraco e base fraca. O equilíbrio é deslocado nesse sentido. Tá? Mas vamos trabalhar em termos de base. Aqui, por exemplo, se nós formos ver ó, o, o ácido conjugado do iodeto, o pK dele é -10. O ácido conjugado do brometo, o pK dele é -9. Então, apesar de ser uma grandeza logarítmica, esse aqui, o ácido conjugado desse é 10 vezes maior do que esse, tá? Mas ah, eles têm uma basidade, mas assim, como base, eles são bases bastante parecidas, tá? E com isso, a reversibilidade da reação, tá? Ela ocorre. Por quê? É, o objetivo é base forte gerando base fraca. Mas a diferença da basidade dessas duas bases é pequena. Então acaba se estabelecendo um equilíbrio. Se você pensar no equilíbrio, eu quero reagir o iodeto com o brometo de etila. E aí então substituir o bromo pelo iodeto. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter tanto o brometo de etila quanto o iodeto de etila e tanto iodo, iodeto no meio quanto o brometo, por causa dessa reação de equilíbrio. São grupos de saída similares
e a base formada também tem basicidade bastante similar. Então, estabeleceu-se um equilíbrio, tá? Esse equilíbrio não é interessante, já vou adiantando para vocês. Então, nós utilizamos o que? O princípio de Le Chatelier. Então, no caso do princípio de Le Chatelier, tá? Se vocês olharem aqui, uma constante de equilíbrio de uma reação, tá? É a, o produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Então, e aí, se eu calcular a constante de equilíbrio, quanto maior for o valor da constante de equilíbrio, mais produtos eu vou ter quando o equilíbrio chegar. Quanto menor for a constante de equilíbrio, menos produto eu vou ter quando a reação entrar em equilíbrio. O cloreto de etila reage com o álcool. Aí então, o par de elétrons de oxigênio ataca aqui, ó, por trás aqui, tá? Numa SN2 e o cloro sai, forma esse intermediário. Forma um ácido bastante forte. Aqui, ó, o pKa desse ácido é por volta de 15, enquanto o pKa desse aqui é menor que zero. A diferença é muito grande. Mas se estabelece um equilíbrio. Eu preciso quebrar esse equilíbrio. Como é que se quebra o equilíbrio? Se eu manter o pH do meio neutro, o equilíbrio se desloca para os produtos. Por quê? Porque o meio neutro favorece a retirada desse próton e o equilíbrio é deslocado para o reagente. A gente tem um rápido, vamos dizer assim, é, um rápido deslocamento para o equilíbrio, formando o éter, tá? Então, ah, quando a reação forma um ácido muito forte, o ideal é trabalhar em meio neutro, porque nesse meio neutro esse hidrogênio vai ser capturado e deslocar o equilíbrio. Nossa bibliografia trabalhada aí, Paula Bruce. Merci pour l'écoute. Obrigado pela atenção em francês. Sólido, Glória.